Olá, aqui é a professora Adriana falando. Hoje vamos falar um pouco sobre aplicações com matrizes. Vamos começar imaginando aqui uma imagem no plano. Nós sabemos que o plano cartesiano ele é escrito como qualquer par ordenado com coordenadas x, y, onde x e y pertencem aos reais. Qualquer par ordenado do plano ele pode ser visto como um ponto ou pode ser visto como um vetor. Então, nós vamos pegar a nossa região, nossa figura, e vamos dividir a nossa figura em N regiões menores. Como está aqui. Então, nós pegamos a nossa figura e dividimos em N regiões menores. Bom, aqui nós pegamos um ponto B, e nós temos aqui o vetor saindo da origem até o ponto B, que é o vetor AB. E ele tem coordenadas x, y. E qualquer um dos n pontos pode ser escrito como um vetor x, y, com coordenadas x, y. Ou seja, qualquer um dos n pontos pode ser representado por uma matriz P coluna com coordenadas x, y. Vamos entender isso. A nossa imagem, então, pode ser representada por essa matriz coluna, com coordenadas x, y. Vamos imaginar aqui, nós vamos pegar um vetor com coordenadas 10 e 0, ou seja, a matriz coluna com coordenadas 10 e 0, e vamos somar ao vetor P, ao vetor B, ao vetor C e ao vetor D. Quando nós somamos o vetor E ao vetor P, nós vamos obter também um vetor coluna com coordenadas x mais 10 e o y. O y manteve aqui a mesma coordenada do vetor P e a coordenada x do vetor P foi acrescida em 10 unidades. Quando a gente soma o vetor E ao vetor B, ao vetor C e ao vetor D, nós vemos que as coordenadas x são acrescidas em 10 unidades e a coordenada y se mantém fixas, dos vetores B, C e D. Bom, o que nós conseguimos enxergar com isso? É que a nossa imagem ela está se deslocando 10 unidades à direita do eixo X. Então, nós vamos pegar a nossa imagem, aqui a base do triângulo é 8, Então, ela vai de 10 a 18. E a altura aqui é 4. Então, nossa imagem está se deslocando 10 unidades no eixo X, à direita. Vamos fazer essa mesma experiência aqui. Vamos chamar o vetor F aos vetores P, aos vetores B, C e D. O vetor F tem coordenadas 0 e 2. Quando nós somamos o vetor F ao vetor P, nós percebemos que a coordenada x do vetor P foi mantida e a coordenada y foi acrescida em 2. Então, quando nós fazemos aqui a soma, nós verificamos, somamos f ao vetor B, nós vemos aqui que a coordenada x foi mantida e a coordenada y, a coordenada x do vetor B foi mantida e a coordenada y do vetor resultante aqui foi acrescida em 2 em relação ao vetor B. Isso com relação ao vetor C e com relação ao vetor D. Então, o que a gente percebe é que o nosso triângulo, os pontos aqui, os vértices do nosso triângulo, que foram os vetores aqui que nós tomamos, eles se deslocaram 2 unidades para cima em Y. Isso vale para qualquer vetor. Quando a gente faz aqui a soma P com F, a gente verifica isso. Então, na verdade, o que aconteceu com a nossa imagem após somarmos o vetor F? A nossa imagem se deslocou, generalizando. A matriz P, que é uma matriz coluna, com coordenada x, y, representa uma imagem inicial. Se nós somarmos a matriz M, que também é uma matriz coluna, com coordenadas A e B, a matriz P, nós vamos obter uma nova matriz P', com coordenadas x mais A e y mais B. A matriz P', ela translada
a imagem original em A unidades em X e B unidades em Y. Se A maior que zero, a imagem original é trasladada A unidades à direita em X. Se A menor que zero, a imagem original é trasladada A unidades à esquerda em X. Se B é maior que zero, a matriz original é trasladada B unidades para cima em Y. Se B é menor que zero, a imagem original é trasladada B unidades para baixo em Y. Então, exemplo 1. Se P, que é uma matriz coluna, tem coordenadas x, y, representa a imagem original, qual será a imagem representada pela matriz P', que tem coordenadas x mais 2 e y mais 4? Será a imagem representada pela matriz P trasladada 2 unidades à direita em x e 4 unidades para cima em y. Então, vamos ver como é que vai ficar esta imagem. Então, a nossa imagem original, nós temos aqui um ponto na origem. Nesse ponto, a gente pode verificar que a nova imagem ela andou 2 unidades para a direita em x e 4 unidades para cima em y. Então, essa imagem que está aqui, trasladada em 2 unidades em x e 4 unidades em y, é a imagem representada pela matriz P'. Vamos a um exemplo 2. Se P, que é uma matriz coluna com coordenadas x, y, representa a imagem original, qual será a imagem representada pela matriz P', com coordenadas x mais 6 e y mais 4? A matriz P' translada a imagem representada pela matriz P em 6 unidades à direita em x e 4 unidades para cima em y. Vamos ver aqui uma figura. Então, nós temos a nossa imagem original, que é representada pela matriz P. Ao somarmos 6 a x, nós vamos trasladar 6 unidades à direita em x. E ao somarmos 4 a y, nós vamos trasladar 4 unidades para cima em y. Agora nós vamos falar contração e expansão de imagem. Se nós temos uma imagem que é representada por uma matriz P, coluna com coordenadas x, y, quando nós multiplicamos uma matriz B, que tem coordenadas K, 0, 0 e K, né? K pertencente aos reais, multiplicamos essa matriz à esquerda da matriz P. Né? Então, quando a gente faz essa multiplicação, a gente sabe que é possível, a gente vai obter uma matriz coluna, que representa aí para a gente um vetor no plano, que tem coordenadas kx e ky. Se o k fosse 1, então nós teríamos a própria matriz P. Se o k é maior que 1, a coordenada x vai ser, da nova imagem vai ser maior do que a coordenada x da imagem anterior, e a coordenada y vai ser maior que a coordenada y da anterior. Então, nós teríamos uma expansão da nossa imagem anterior. E se o k estiver entre 0 e 1, a coordenada x da nova imagem ela é menor do que a coordenada x da imagem anterior. Então, nós vamos ter uma contração. Em relação à coordenada y é a mesma coisa, né? Então, se o k está maior que 1, nós temos uma expansão da imagem. E se o k está entre 0 e 1, nós temos uma contração da imagem. Vem bem que a contração e expansão de imagem está aqui trabalhando na diagonal principal. E se eu tenho na diagonal principal o mesmo elemento k, todos os elementos da diagonal principal, a imagem se contrai tanto em x e em y. Então, vamos pegar, por exemplo, vamos supor que nós temos essa imagem aqui, ao lado, que é representada pela matriz coluna com coordenadas x, y. Qual será a imagem representada pela matriz resultante da multiplicação, né, de uma matriz aqui à esquerda da matriz
com coordenada P. Então, qual será a nova imagem representada pela matriz P'? Então, aqui nós temos que a matriz que está sendo multiplicada pela matriz P é a matriz que tem coordenadas meio, 0, 0 e meio. Então, aqui na diagonal principal, o meu K vale meio. Se nós fizermos essa multiplicação, nós vamos ter que a matriz P' nos dá, é uma matriz coluna, cujas coordenadas são meio vezes x e meio vezes y. Ou seja, a coordenada x da nova imagem é menor que a coordenada x da imagem anterior. Então, eu vou ter uma contração. Então, nós podemos pegar alguns pontos da imagem, né? Eu peguei os vértices, que era uma imagem que era um retângulozinho. Então, nós pegamos aqui os vértices. Então, a gente vê que quando a gente pegar o vértice é 0, ele vai ficar aqui na mesma posição. Quando a gente pegar o vértice aqui, 4, 0, o vetor que sai de 0, 0 e vai até 4, 0, na nova imagem ele vai sair de 0 e vai até 2, 0. O vetor que sai de 0, 0 e vai até 4, 4, ele vai sair de 0, 0 e vai até 2, 2. Então, nós vamos verificar alguns pontos. Então, o ponto também, eu posso pensar em termos de ponto. O ponto 0,4 passará a valer 0,2, o ponto 0,0 passará a valer 0,0. Basta eu pegar o ponto da imagem anterior e substituir aqui, né, na nova matriz. Quando eu substituir o 0, 0, o P' vai dar 0 e 0. Quando eu substituir o x, o ponto 0,4, eu vou ter x igual a 0 e y igual a 4. Então, eu passo a ter 0 e 2. Quando eu substituir 4 e 0, x é 4 e y é 0. Nós vamos passar a ter 2 e 0. E quando nós substituímos x por 4 e y por 4, nós vamos passar a ter 2, 2. Então, o que acontece? A nossa imagem, que tinha esse tamanho aqui, né? Tinha uma base aqui de 4 e uma altura de 4, ela passa a ter esse tamanho aqui, uma base de 2 e uma altura de 2. Bom, mas a gente pode pensar que a contração e expansão pode ser só em um eixo. Pode ser só no eixo x e só no eixo y. Então, se na diagonal principal o elemento, né, aqui na linha A11 for um K e o A22 for um 1, quando eu pegar essa aqui, essa matriz B, e multiplicar pela matriz P, eu vou ter só uma contração ou expansão no eixo X. Agora, se o elemento B11 for 1 e B22 for K, e eu multiplicar essa matriz B pela matriz P, eu vou ter uma contração ou expansão só em Y. Então, vamos pegar aqui. Por exemplo, a imagem da figura ao lado é representada pela matriz P. Obtenha a imagem representada pela matriz P', que é a matriz que tem coordenadas 2, 0, 0 e 1, multiplicada pela matriz P. Quando nós formos fazer essa multiplicação, né, nós vamos ter uma matriz resultante, o P' vai ser uma matriz coluna, onde nós vamos ter 2x, a coordenada x vai se virar 2x, e a coordenada y é y mesmo. Então, o que vai acontecer com a nossa imagem? A nossa imagem, que antes tinha uma base de 4 e uma altura de 4, ela vai expandir só em x. Porque aqui, ó, o valor de k é 2. Então, ela vai expandir em x 2 vezes. E manteve em y. Então, nós temos uma imagem desse tipo aqui. Agora, nós vamos falar em cisalhamento. O que é cisalhamento? Cisalhamento é uma deformação da imagem. Então, eu vou deformar a imagem x, vou deformar a imagem na direção do eixo y. Então, se nós temos uma matriz P, que representa uma imagem original, ao fazermos o produto B vezes P,
onde B é uma matriz do tipo 1K, 0 e 1, nós vamos ter um cisalhamento horizontal. Então, nós vamos deformar nossa imagem aqui no eixo X. Se nós fizermos a multiplicação de B por P, e o B for uma matriz do tipo 1, 0, K e 1, nós vamos ter um cisalhamento vertical. A nossa deformação é no eixo vertical. Vamos pegar um exemplo. Olha, se a imagem da figura ao lado é representada pela matriz P, obtenha a nova imagem representada pela matriz P', onde P' é a multiplicação da matriz com coordenadas 1, 2, 0 e 1 pela matriz P, que tem coordenadas x, y. Olha bem, gente. Isso daqui, a minha matriz P, o K vale 2. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter aqui um cisalhamento horizontal. A nossa imagem ela vai deformar horizontalmente. Então, se nós fizermos uma multiplicação aqui, a minha matriz P' vai ter uma matriz coluna, que tem coordenada x igual a x mais 2y, e coordenada y igual a y. O y se mantém fixo. E a coordenada x vai passar, né, a ser x mais 2y. Oh, tem um errinho aqui nessa conta, hein? Então, no ponto 0, 0, então, aqui tá errado, né? Aqui, ó, faltou colocar um 2 aqui, ó, gente. Aqui tá faltando, quando nós fizermos a multiplicação de matriz, vai ficar 1 vezes x mais 2 vezes y. Então, no ponto 0, 0, x e y vale 0, não vai mudar nada. No ponto x igual a 0, y igual a 4, né, vai ficar 0, x é 0, mais 2 vezes 4, que é igual a 8. E embaixo vai ficar o próprio y. Então, o y valia 4. No ponto C, x vale 4 e y vale 0, ficaria x, aqui é x, mais 2 vezes 0, 0. E no ponto D, x vale 4, y vale 4. Então, vai ficar x mais 2 vezes 4. Então, nós vamos passar o ponto 0, 0, ele vai continuar no 0, 0. O ponto que estava em 0, 4, ele vai estar na nova imagem, tá? Esse aqui, os pontos A, B, C e D, são pontos da imagem velhas, né? Aqui eu posso pensar que são pontos da imagem nova. Então, o ponto 0, 0, continua 0, 0. Ponto 0, 4, vai ser 8 e 4. O ponto 4 e 0 vai ser 4 e 0. E o ponto 4 e 4 vai ser 12 e 4. Vocês percebem que o y, ele se mantém fixo. O que está mudando aqui é o x. Então, vamos ver como é que ficou. Então, ó, tem que... Lembre que essa conta aqui, x mais 2y. Então, a nossa imagem que estava assim, ela vai passar a ser essa imagem aqui, ó. O ponto 0, 0 continua em 0, 0. O ponto 4 e 0 continua em 4, 0. E ela se deformou aqui no eixo x. O ponto que tinha coordenada x igual a 0 e y igual a 4, foi para a coordenada x igual a 8, y igual a 4. E o ponto que tinha coordenada x igual a 4 e y igual a 4, foi para a coordenada x igual a 12 e y igual a 4. Bom, agora vamos falar sobre a rotação do plano. Então, agora nós temos uma imagem, nós queremos rotacionar essa imagem. Então, queremos pegar essa imagem e girar essa imagem.
Bom, então, nós já vimos que qualquer ponto P, né, da nossa figura, ele pode ser escrito como um vetor, né, com coordenadas x, y. E eu quero pegar essa imagem que está aqui, que tem um ângulo de alfa em relação ao eixo x, e rotacionar essa imagem em um ângulo beta. Então, essa imagem é a nossa mesma imagem, só que rotacionada, ela está numa posição diferente. E aí, se as coordenadas da primeira imagem são representadas por x, y, as coordenadas da nova imagem são representadas por x', y'. Aqui nós temos uma figura. Então, nós temos esse triângulo, que a linha está espessa aqui, e que faz um ângulo alfa com eixo x. Então, nós rotacionamos esse triângulo, né, em um ângulo beta. Então, a imagem que antes estava aqui, com a linha espessa, agora é a mesma imagem, só que essa linha está pontilhada, ele mudou a posição. Então, o ângulo agora que a nova imagem faz com o eixo x é o ângulo alfa mais beta. E aí, nós queremos escrever quem são as coordenadas x, y desse triângulo. Como é que eu posso representar as coordenadas x, y? E as coordenadas x' e y' da nova imagem. E será que existe uma relação entre essas coordenadas? Então, como é que nós podemos escrever o vetor v', que tem coordenadas x', y' da nova imagem, em função do vetor v, que tem coordenadas x, y? Bom, primeiro, vamos escrever as coordenadas x, y em função do ângulo, em função da hipotenusa, né, do triângulo. E depois, vamos escrever as coordenadas x', y'. Bom, vamos começar fazendo, chamando de R o segmento OB e o segmento OB'. Então, vou pegar aqui a nossa figurinha, o segmento OB está aqui, que é a hipotenusa, né, na verdade, do triângulo, um triângulo imaginário aqui, OAB. Né? Então, OB é igual a AB'. Linha nem apareceu aqui. OB', que é a base do triângulo aqui. Base não, né? Um lado aqui do triângulo OB é igual a AB'. Nós vamos chamar isso aqui de R. Então, deixa eu voltar lá na figura maior, que vai dar para vocês verem. OB é igual a OB', porque eu só estou rotacionando, na verdade, o triângulo, né? Que tem aqui as linhas espessas. Então, lado OB é igual ao lado OB'. E aí nós vamos estar trabalhando com o triângulo Vamos estar trabalhando aqui com o triângulo OAB e com o triângulo OAB'. Com relação ao triângulo AB, né? Então, ó, com relação ao triângulo OAB, eu tenho aqui que eu posso relacionar. Esse aqui é um triângulo retângulo. Então, eu tenho que o seno de alfa é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é o OB que nós chamamos de R. Bom, então daqui nós temos que o AB, o segmento AB, é igual a R vezes seno de alfa. Mas AB, imagina aqui, a minha coordenada é em Y. Então, na verdade, y é igual a R seno de alfa. E nesse mesmo triângulo, OAB, eu tenho que o cosseno de alfa é
é igual a cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Ou seja, o segmento OA é igual a R cosseno alfa. Mas o OA, na verdade, é o valor em X. Então, eu tenho que X é igual a R cosseno alfa. Então, se a minha matriz P, ela tinha coordenadas x e y, eu posso dizer que a minha matriz P tem coordenadas R cosseno alfa e R seno alfa. Aqui nós podemos colocar o R em evidência e aqui utilizar a multiplicação de matrizes por um escalar. Então, a minha imagem, meu V, pode ser representado como R que multiplica cosseno alfa vezes R seno alfa. Agora vamos para o triângulo O, A', B'. Agora vamos para o triângulo O, A', B'. Aí o que vai acontecer aqui nesse triângulo? Nesse triângulo, nós temos que o seno de alfa mais beta Então, ó, nós temos aqui que o seno de alfa mais beta é igual a B' dividido por OB', que é R. Então, a B' é igual a R seno de alfa mais beta. Então, a B' é igual a R seno de alfa mais beta. Bom, o R seno de alfa mais beta, que é igual a B', isso aqui é a coordenada Y, que seria o Y', que é a nova imagem. Eu posso dizer aqui, aplicando a propriedade do seno da soma de dois ângulos, seno de alfa mais beta, é seno de A vezes cosseno de beta, mais seno de beta cosseno de alfa. Então, nós podemos dizer que a coordenada Y' é igual a R seno de alfa cosseno de beta, mais seno de beta cosseno de alfa. E o cosseno de alfa mais beta, né, é igual a O', dividido pela hipotenusa, que é o OB', que nós chamamos de R. Então, o O' é igual a R cosseno de alfa mais beta. O A' é a coordenada em X. Então, o que vai acontecer? Que nós chamamos de X'. Quem é X'? X' é igual a R cosseno de alfa mais beta. Mas cosseno de alfa mais beta, se a gente usar a propriedade do cosseno da soma de dois ângulos, então cosseno de alfa mais beta é cosseno de beta, menos seno de alfa vezes seno de beta. Então, a matriz V', que tem coordenada X', Y', é igual a R, como colocar o R aqui em evidência, cosseno de alfa, cosseno de beta, menos seno de alfa, seno de beta. E o Y' é R, que multiplica seno de alfa vezes cosseno de beta, mais seno de beta vezes cosseno de alfa. Aí vamos botar o R em evidência, já que ele aparece aí em todos os termos. Usar a propriedade de multiplicação de um escalar por uma matriz. E aqui, a gente pode tentar arrumar essa matriz que está aqui. Escrever como produto de duas matrizes. Né? Então, vou fazer a linha de baixo. Se eu multiplicar aqui, ó, a linha 1 pela coluna 1, eu vou ter essa linha que está aqui em cima. Se eu multiplicar a linha 2 pela coluna 1, vou ter a segunda linha. Então, nós podemos escrever que a matriz coluna com coordenada x' e y' é igual a R, vezes uma matriz que tem coordenadas cosseno de beta, menos seno de beta, cosseno de beta,
vezes uma matriz coluna que tem coordenadas cosseno de alfa e seno de alfa. Gente, R, que multiplicava cosseno de alfa vezes seno de alfa, era a matriz com coordenada x, y. Então, nós podemos escrever que a matriz que tem coordenadas x, y' pode ser escrita como uma matriz, né, 2 por 2, que multiplica a matriz coluna com coordenadas x, y. Então, nós temos aqui a relação das novas coordenadas com as coordenadas anteriores. Essa matriz que está à esquerda da matriz que tem coordenadas x, y, ela é chamada de matriz de rotação no plano. Então, se nós temos uma imagem que é representada pela uma matriz P com coordenadas x, y, se nós quisermos fazer uma rotação de um ângulo beta na nossa imagem, então a nova imagem que tem coordenadas x', y', será essa matriz de rotação no plano, que a coordenada A1 é cosseno de beta, a coordenada A12 é menos seno de beta, a coordenada 2,1 é seno de beta e a coordenada 2,2 é cosseno de beta, vezes a matriz que representa a imagem antiga. Então, vamos a um exemplo. Se eu pegar uma matriz P que representa uma imagem que está aqui e multiplicar essa imagem por uma matriz que tem coordenadas A1, menos 1, A12, 0, A21, 0 e A22, menos 1, na verdade, essa nova imagem eu estou multiplicando por menos 1 é cosseno de 180 graus, seno de 180 graus é 0, que multiplica menos, seno de 180 graus é 0 e cosseno de 180 graus menos 1. Então, eu poderia estar escrevendo dessa formata aqui. Na verdade, eu estou pegando a imagem antiga e fazendo uma rotação de 180 graus. Né? Porque quando a gente multiplica quando a gente faz o produto entre a matriz com coordenadas menos 1, 0, 0 e menos 1, pela matriz com coordenadas x, y, nós vamos obter a matriz resultante que tem coordenada menos x e menos y. Então, nós pegamos a nossa imagem original, rotacionamos a imagem em 180 graus. Bom, imagina aqui que eu tenho uma imagem inicial, que é a imagem desse retângulo, e eu quero fazer uma rotação em 45 graus nessa imagem inicial. Então, a imagem ficaria como aqui na figura à direita. Qual é a operação que eu tenho que aplicar nessa imagem para obter a figura à direita? Então, qual é a operação que eu tenho que fazer na imagem da esquerda para obter a figura que está na imagem de direita? Então, eu vou multiplicar essa matriz de rotação, multiplicar a esquerda, né, da matriz que representa a imagem antiga, a matriz de rotação, onde meu ângulo agora é quanto? 45 graus. Então, a nova imagem terá, que tem coordenada x', y', é a matriz de rotação multiplicada pelas coordenadas da imagem anterior. Então, ficaria cosseno de 45, menos seno de 45, né? Seno de 45, cosseno de 45, multiplicado aqui pela matriz P. Fazendo essa conta, nós vamos ter que as coordenadas da nova imagem são representadas por essa matriz, que tem coordenada x como raiz de 2 sobre 2x, e menos raiz de 2 sobre 2y,
E a coordenada é y da nova imagem tem coordenada raiz de 2 vezes 2x mais raiz de 2 vezes 2y. E aí basta pegar alguns pontos, né, x, y da imagem anterior e jogar aqui na nova matriz, que eu vou ver o comportamento. Agora nós vamos falar um pouco sobre reflexões. E nós temos que ter um cuidado, né? Por quê? Porque o aluno pode confundir na hora, por exemplo, a reflexão de uma imagem em torno do eixo X como fazer uma rotação de 270 graus. É interessante que ele faça esse procedimento para verificar a diferença. Então, se eu quero tá aqui fazendo, por exemplo, uma reflexão em torno do eixo X, eu vou pegar a minha imagem antiga, que é representada pela matriz P de XY, e está multiplicando a minha imagem antiga, né, por uma matriz B. Então, vai ficar que a nova imagem, ela tem coordenada, é igual a matriz B vezes P. Eu tenho que fazer a multiplicação pela esquerda, tá, gente? Porque pela esquerda de P. Até porque se eu botar o B pela direita, não vai ser possível a multiplicação. Então, se a matriz B tem coordenadas 1, 0, 0 e menos 1, olha aqui na diagonal principal, e eu multiplico essa matriz por uma matriz que tem coordenadas x, y, o x vai se manter e o y vai ficar igual a x vezes 1 mais 0 vezes y, é a coordenada x, e depois vai ficar 0 vezes x mais menos 1 vezes y, vai ser a coordenada y. Então, a nova matriz P', ela vai ter coordenada x e menos y. Então, o y que era positivo ficou negativo. Eu estou refletindo a imagem original em relação ao eixo x. Bom, e se quisermos refletir a imagem original em relação ao eixo y, eu vou estar fazendo, né, que as coordenadas da nova imagem é igual a 1b vezes P, onde P é a matriz que representa a imagem original. E a minha matriz B vai ser menos 1, 0, 0 e 1. As coordenadas da matriz B, o A1 é menos 1, o A12 é 0, o A21 é 0. Estou aqui falando A. O B11 é menos 1, o B21 é 0. Deixa eu retornar aqui. As coordenadas da matriz B, o B11 é menos 1, o B12 é 0, o B21 é 0 e o B22 é 1. Então, quando eu pegar o B, que é essa matriz que está aqui, e colocar aqui ao lado, né, à esquerda de P, e fazer a multiplicação por P, o que vai acontecer? Eu vou ter uma matriz resultante, P', que tem coordenadas menos x e y. Então, quando nós fizermos essa multiplicação, né, da matriz B à esquerda da matriz P, nós vamos ter como resultante uma matriz que tem coordenada menos x e y. Então, o x vai refletir em relação ao eixo y. Né? O que era x positivo vira x negativo e o y se mantém. Bom, e se eu quero fazer uma reflexão em torno da reta y igual a x? Então, basta, se eu tenho uma imagem original representada pela matriz com coordenadas x, y, basta eu obter uma nova matriz, que é igual a B vezes P, onde B é igual a matriz que tem coordenadas B11 igual a 0, B12 igual a 1, B21 igual a 1 e B22 igual a 0. Então, se eu pegar essa matriz e multiplicar pela matriz P, né, eu vou ter uma matriz aqui. Então, vai ficar 0 vezes x mais 1 vezes y. Então, a coordenada x vira y. E a coordenada y vai virar x. Vai ficar 1 vezes x mais 0 vezes y. Então, eu estou trocando x por y. Trocar x por y é refletir em relação à reta y igual a x. Então, aqui eu tenho
uma imagem, né? Aqui, ó, quem é x, aqui, x aqui tem base igual a 4, e quem é y altura aqui é 5 e alguma coisa. Vai trocar isso aí, ó. Quem é x vira y, quem é y vira x. Se eu pegar um ponto aqui, x igual a 3, y igual a 4, aqui vai ser 4 e 3. X igual a 2 e y, sei lá, x igual a 1 e y igual a 4, esse pezinho de planta aqui que está em pé aqui, ó, vai ficar x igual a 4 e y igual a 1. Então, quem é x vira y, quem é y vira x. Agora, nós queremos fazer uma reflexão em torno da reta y igual a menos x. Então, aqui na diagonal secundária, a matriz B, ela vai ter C menos 1. E na diagonal principal aqui, os elementos são 0. Então, se a matriz P, que tem coordenada x, y, representa a imagem original, se eu quero fazer uma reflexão em relação à reta y igual a menos x, eu vou obter uma nova imagem, né? Uma nova matriz que será dada por B vezes P, onde B é a matriz que tem coordenadas 0, menos 1 e 0. Então, quando nós fizermos a multiplicação de B vezes a matriz P, a coordenada x de P' é menos y e a coordenada y de P' é menos x. Então, nós vamos estar pegando a nossa imagem e refletindo em relação à reta y igual a menos x. Então, aqui está a reta y igual a menos x. Então, nós pegamos essa imagem, esse ponto, por exemplo, x igual a 2, y igual a 0, vai ficar y igual a menos 2, x igual a 0. X igual a 4, y igual a 0, vai ficar y igual a menos 4, x igual a 0. Depois aqui, y igual a 5,7, por exemplo, e x igual a 0 vai ficar x igual a menos 5,7 e y igual a 0. Agora nós vamos falar da reflexão em relação à origem. Bom, então se a imagem inicial é representada pela matriz P de x, y, e eu quero ter uma nova imagem, que é a imagem atual reflexionada em relação à origem, então basta eu fazer que a nova imagem seja representada pela matriz B vezes P, onde B é a matriz que tem coordenadas B11, menos 1, B12, 0, B21, 0, B22, menos 1. Então, quando eu pegar essa matriz B e multiplicar pela matriz P, eu vou ter uma nova matriz, né? Que vai me dar como resultado uma reflexão da minha imagem original em relação à origem. Vou obter uma nova imagem. Então, aqui, se nós fizermos a multiplicação da matriz B pela matriz P, eu vou ter que as coordenadas da matriz P' vai ser menos x e menos y. Então, quem era x virou menos x, quem é y virou menos y. E eu termino minha aula por aqui e eu espero que vocês tenham entendido.